Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Desenvolvimento para Android. Estou dando sequência nas aulas de Java, nas aulas de Android com Java. Dessa vez vamos trabalhar com o checkbox. Vamos criar aqui um novo projeto. Vou chamar de checkbox com Java. Lembrando sempre que eu estou trabalhando sempre com a última versão do Android Studio. Vamos manter nesse formato. Vou dar um zoom aqui no meu main activity e vamos para o meu layout, no activity underline main. Se você tiver dúvida como está organizada as pastas onde ficam os arquivos, olha lá nas primeiras aulas que eu mostro tudo isso. Vamos lá, vamos colocar aqui então um checkbox naquele nosso formato padrão, né? Aqui em cima eu vou ter um text view, na parte de baixo um button e aqui centralizado eu vou pegar aqui em buttons um checkbox. Vou colocar aqui um checkbox bacana. Vou clicar aqui na varinha mágica para ele ligar os pontos. Vamos ver se ele fez uma ligação correta. Vamos executar aqui o nosso aplicativo para explicar a ideia geral dele de como eu quero trabalhar com as informações, né? Como eu quero que funcione a captura de eventos e tudo mais. Então essa é a nossa tela. Quando eu clicar aqui no checkbox, ó, ele vai mudar o checked, né, a propriedade checked do checkbox. Quando você muda a propriedade checked do checkbox, deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Estou com o checkbox selecionado, ele tem a propriedade checked. Quando você muda ela para true, ó, muda para true, ele fica marcado, né? Fica checado. Quando você muda para false, ele desmarca. Então é essa alteração que o componente sofre. Ó. Quando você clica, ele muda o checked para false. Quando você clica de novo, ele muda o checked para true. Isso é o comportamento natural do componente. O que nós precisamos fazer? Capturar isso dentro do Java para poder trabalhar com ele adequadamente. Então o que eu quero que faça? Quando eu clicar aqui ó, e colocar ele marcado, eu quero que esse text view mude para ligado, por exemplo. Quando eu clicar aqui de novo, esse text view mude para desligado. E quando eu clicar no botão, eu quero capturar o valor que eu tinha aqui no checkbox. Recomendo muito que você olhe o vídeo sobre o switch, que lá podem ter outras informações também interessantes sobre esse processo de captura de valor do componente. Vou classificar aqui as minhas variáveis, declarar as minhas variáveis globais. Né? No Java nós obrigatoriamente faremos nesse formato. Então eu vou ter o text view, vou ter também o button e vou ter também, vou ter também o checkbox. Checkbox vou chamar de caixa, não sei o nome. Vou organizar aqui o meu código. Vou segurar o Alt, selecionar tudo, né? Selecionar só a coluna das variáveis para ficar mais fácil instanciar essas variáveis aqui dentro. Lembre-se sempre que nós precisamos utilizar o ID de cada componente, sendo que o ID dos componentes se encontram aqui na nossa árvore de componentes, ou você clica em cada um deles e verifica a propriedade ID. Sem o ID, nós não conseguimos instanciar os nossos componentes. Aí eu vou instanciar o button e vou instanciar o checkbox. Os IDs, eu deixei os IDs que são criados automaticamente, mas se você quiser, você pode vir aqui e colocar IDs que condizem e que indicam melhor o funcionamento do campo. Né? Coloque IDs que você vai lembrar o nome deles posteriormente. E como eu expliquei lá na aula sobre o switch, né, o componente switch, a interface de configuração para o switch, o checkbox e o toggle button é a mesma. Nós sempre utilizaremos o set on checked change listener. Qual que é a ideia disso? Quando o usuário clica, ele muda o checked.
a propriedade checked do componente. Então, nós vamos monitorar, ouvir a ação de checked change, ou seja, alterar a propriedade checked de true para false e de false para true. Vamos implementar a interface onCheckedChangeListener. Vou utilizar o autocompletar. Ao utilizar o autocompletar, vou fazer novamente new onCheckedChangeListener. Ao apertar aqui o Enter para autocompletar, ele vai implementar o método abstrato. Feito isso, dentro do método onCheckedChange, nós recebemos o valor do checked. Aqui nesse boolean, esse isChecked, nós recebemos a informação se foi marcado ou não. Igual eu fiz lá na aula sobre o switch, aqui eu já vou criar um método bonitinho para isso. Criar um método chamado do tipo string, chamado convert em texto. Ele vai receber uma propriedade, uma variável isChecked, então uma variável do tipo booleana na identidade do método, e ele vai fazer um if para verificar isso daqui. Vou colocar assim, ó, return. Vou usar um if ternário, né, que é uma validação bem simplificada, então dá para fazer um ternário rapidinho aqui. Então, se o isChecked for true, eu retorno ligado. Se for falso, eu retorno desligado. Aí eu vou vir aqui no meu texto, né, no meu text view, e vou dar um set, passando para ele o resultado do método converte em texto. Entenderam a lógica? Nós recebemos o isChecked, aí eu criei um método que centraliza essa conversão do booleano em uma string para eu poder exibir para o usuário. Eu quero que o usuário veja isso. Ó. Tá ligado, desligado, ligado, desligado. Se você fosse salvar numa base de dados, aí possivelmente você poderia salvar só o booleano mesmo, não teria problema. Mas para exibir isso para o usuário, é bom você traduzir, né? Traduzir a informação para ele poder visualizar corretamente. E a mesma coisa, ou algo similar, eu vou fazer com o botão. Eu vou implementar nele o setOnClickListener. E no setOnClickListener, sempre utilize, né, ao fazer a instância, usar o new para uma interface, utilize o autocompletar. Aí aqui dentro eu vou mostrar um toast, ó. Create a new toast. E eu passo aqui no toast o método, né, com o isChecked. Só que aqui eu não tenho o isChecked, então eu vou lá no meu botão, na minha caixa, na minha variável que representa o checkbox. Se eu tenho um isChecked como variável, então provavelmente vou ter também o isChecked aqui. Só que quando é booleano, você não tem a palavra get na frente, você tem justamente o is. Então o isChecked vai representar justamente a propriedade checked. E aqui pronto, você já vai recuperar o valor de se está checado, está marcado ou não o nosso checkbox. Então, de novo, ó, cliquei, ligado. Cliquei, desligado. Se eu clicar no botão, vai verificar, ó, desligado. Se eu marcar e clicar no botão, ligado. Desligado. É isso, pessoal. Só isso que eu queria mostrar nessa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.